Bem, Terra Santa, né? Não é o que todo mundo diz? Tá lá. Muita coisa ainda para mudar Israel, para Israel atingir a profecia. Tem muita coisa, mas eu acredito que ainda tem muita gente lá que tá tomando a decisão correta, tá se purificando e eu sou contrário a essa ideia de orar pela paz de Israel. Eu sou a favor de se orar pela conversão de Israel. Porque, afinal de contas, eles são os ramos originais da videira, né? Nós é que somos enxertados, então a gente deve orar assim. A salvação veio deles e eles têm crédito por isso, veio do povo de Israel. Como se viu, a ceia de Natal que ocorre na madrugada do dia 25 de dezembro nada tem com a Escritura. Sua semelhança é com as ceias realizadas pelos antigos romanos, em honra aos seus deuses. Bem, quem conhece as mesas ou a história dos banquetes e das festas romanas, né? Você vai encontrar exatamente esses sintomas que a gente descreveu aí de glutonaria, gente bêbada e outras coisas mais aí de baixaria. Tá? As festas romanas tinham muito disso. Calígula, né? Ou outras coisas parecidas. Né? Sua semelhança, bem, vamos lá. O testemunho da história é evidente, como nos relata Neil Schaff, né? Herzog, né? A enciclopédia das religiões, né? Conhecimentos religiosos. A festividade pagã acompanhada de bebedices e orgias agradava tanto que os cristãos viram nisso uma desculpa para continuar a celebrá-la, sem grandes alterações no espírito e na forma. Pregadores do Ocidente e Oriente Próximo protestavam contra a indecência e futilidade com que era celebrado o nascimento de Cristo. Então tinham aqueles que eram contra, tá? Mas a igreja absorveu. A igreja teve vontade de absorver, absorveu. Para quem quiser depois, tá? É bem histórico, tá? Uma enciclopédia de, das religiões, né? São vários volumes, eu coloquei aí, quem quiser digitar depois é caro, tá? Não é barato, tá? Mas eu acho que conhecimento nunca é demais. Aqueles que quiserem adquirir, é só digitar na internet o título dessa série aí, tem muita coisa para ser aprendida, tá? Do lado direito eu coloquei um livro. Esse livro vocês não vão encontrar em livrarias convencionais. Dr. Pedrosa, para você ficar sabendo, esse livro é do pastor Lindenberg, tá? Ele conta a história sobre a origem e tradição, né? Tradições, né? Da festa do Natal, tá? Se vocês quiserem depois é só falar com eles lá, eu acho que eles têm até o PDF disso, tá bom? Ao instituir a ceia pascal, Deus o fez na intenção de levar o povo a refletir na morte da vítima inocente no lugar do pecador. Pecador perdido, né? Vamos ver um pouquinho do que está escrito. Ó. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um ele está falando, ele está criticando, tá, gente? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Muita gente diz que isso aqui é um pretexto para dizer que essa ceia é a ceia o ritual que Cristo instituiu, né, na chamada Santa Ceia, né? Mas não é. Essa ceia daqui é a da Páscoa, tá? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, ou o Senhor, né, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Vocês lembram daquela história que as religiões contam? Se você está em pecado, você não pode comer a ceia. Se você comer a ceia, algumas diziam, né? Você vai ficar purificado dos seus pecados.
Bem, essa passagem aqui já é bem clara quando ela diz que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Este é o meu corpo. Quer dizer, o que ele está querendo dizer aqui? Judas se converteu ou, ou ficou purificado dos seus pecados por ter comido o pão na ceia? Não. Então, aqui o que ele está dizendo aqui, ó, que muitos, por comer, mesmo fazendo isso, deveriam já perceber, né, que ela não purifica ninguém dos pecados, porque o Messias foi traído justamente durante essa festa. Quer dizer, Judas comeu desse pão. E muitos dentro da igreja, mesmo participando da ceia, pecavam. Então a ceia não estava servindo para curar as pessoas ou edificá-las. Então é uma informação aí que vocês precisam estar analisando, tá? Porque recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quer dizer, essa festa, né, que vocês comemoram, ela serve para anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então aí a pessoa fica, peraí, mas de que jeito que isso é feito? É simples. Se você pensar na Páscoa, que é a festa que eles estão falando aqui, que está sendo dito aqui, né? Se você for pensar na Páscoa, é exatamente isso. Porque a Páscoa significa passagem. Se eu estou explicando para todo mundo que eu não tenho que desejar as coisas dessa terra, porque quando eu como pão sem fermento e ervas amargas, é para eu lembrar que as coisas dessa terra não podem ser desejadas. Elas representam isso, entendeu? Quando eu me recordo, quando eu faço isso, e isso significa passagem, por quê? Porque isso envolvia a libertação do povo de Israel para uma terra prometida. Então eu estou anunciando a morte do Senhor até que ele venha. É exatamente isso, eu estou anunciando, é o que eu estou fazendo. O povo, quando olha para isso, o povo tem que lembrar que eu não tenho que ter amor às coisas dessa vida. Eu estou de passagem por essa terra. Tá? Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Aí Hebreus 9, 22. Aí vem o simbolismo do cordeiro. Quando você mata o cordeiro, assa e come. Se a ceia não leva o pecador a refletir na morte de Cristo, não é a ceia do Senhor que você está comemorando. Se ela não está servindo para isso, não é a ceia do Senhor. Tá? Sobre isso também escreveu o apóstolo Paulo. Tá, então vou pedir um favor para vocês. Eu vou dar uma parada por aqui, se o Pedrosa concordar. Aí na próxima a gente dá continuidade. O que você acha, Pedrosa? Falar. Então são 00:06. Acho que você falou bem. Depois a gente continua, que o assunto é extenso, tá muito bem colocado, né? E para a gente ter a noção de como o Evangelho é destruído a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, com introdução de heresias que parecem todas assim coisas que não vão alterar o Evangelho. Mas depois, quando você vê um Natal totalmente paganizado, com Papai Noel substituindo totalmente Jesus Cristo, as criancinhas já não sabem mais o que é Jesus, mas sabem o que é Papai Noel. É um carinha bom que dá as coisas para elas, né? É festa. Então, isso foi cedendo à distância da palavra de Deus. Foi isso. E nós estamos aqui há 20 anos tentando fazer o povo voltar para a Bíblia, para a palavra. Mas são tantas que criam dia e noite que é uma coisa praticamente impossível, né? Nós estamos tentando o que seria o impossível.
mas Deus, pela misericórdia dele, tem consentido que alguma coisa tem sido restabelecido, né? Ou quando você vê na internet aqui, no Facebook, no Twitter, muitos lugares aí, no Google, no YouTube, muitos trabalhos dos irmãos mostrando como eles têm detectado esse paganismo dentro do meio evangélico e têm lutado contra isso. Então isso é muito bonito, porque ainda existe a Igreja de Cristo aqui com essa coragem de identificar e lutar contra o paganismo. Então, quando nós começamos a falar essas coisas, irmãos, hoje você vê a figura do Papai Noel, é a adoração do Deus Sol, é do catolicismo, vem lá de Constantino. Você vê, eles criaram a religião, o sistema religioso, para destruir o Evangelho. Não foi para melhorar o Evangelho, né? Então, está difícil. Graças a Deus que temos um grupo aqui de irmãos resignados a seguirem a Jesus Cristo. Então, eles se importam com cada coisa que se acrescenta ou que se tira do Evangelho. Os crentes sinceros estão se manifestando. E hoje nós tivemos mais uma demonstração de todas essas simbologias, de todos esses sinais, e a palavra de Deus nos mostra o seguinte, que Deus, o Pai, Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que são aqueles os que o adorem em espírito e em verdade. Mais hoje do que nunca, o homem é mais material do que tudo. Para adorar a Deus tem que ter o suor do Valdomiro Santiago, a água benta do Bispo Macedo, o terço do Papa, ou a rosa ungida, não sei de quem, e vai por aí afora o santinho para ficar em pé, aquele pedaço de gesso ou madeira lá na casa, para proteger a casa, e assim vai por aí afora, né? Então, estão totalmente enganados, estão muito distantes do reino de Deus. E a gente tem lutado para mostrar isso, que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, que Ele habita dentro de nós, nós somos a instituição mais importante para Deus. Somos aquela pedra que Ele nos transformou em templo do Espírito Santo. E que nosso Deus ele não é servido por mão de homens e nem habita em templo feito por mãos de homens. Então, quando a gente prega essa verdade, que está na Bíblia, que não foi eu que escrevi, eu apanho muito por causa dessas coisas. E eu acredito que os irmãos também tenham acontecido. O que aconteceu com o apóstolo Paulo, vou me tornar seu inimigo, porque vos conta a verdade. A gente volta lá para Jeremias, que eu tenho dito. Jeremias capítulo 5 e Jeremias capítulo 7. Deus disse, Jeremias, ô Jeremias, acorda Jeremias. Esse meu povo, o meu povo, eles preferem o engano. Eu digo, irmão, isso que você vê hoje, que se diz igreja cristã, que chamamos de igreja católica, igreja batista, presbiteriana, metodista, maranata, universal, Valdomiro Santiago, eles preferem o engano, gente. Então preferem o paganismo. Se você for mostrar o verdadeiro evangelho, são os que adoram em espírito e verdade, ninguém quer. Ninguém quer. Então, o cara ele tem que entregar um dinheiro para dizer, olha, eu estou entregando meu dinheiro para Deus. Aí tem que entregar para o Bispo Macedo. Aí as pessoas já insistiram aqui para fazer doação para mim. Não, irmão, não precisa não. Aqui não tem que vender nada aqui, o evangelho é de graça. Porque as pessoas sentem aquela necessidade de dizer, olha, estou dando alguma coisa para Deus, estou dando um dinheiro. E Deus diz que ele não é servido por mão de homens. Então, não sei se os irmãos querem comentar ou passar alguma informação, né, com o assunto. Bom, Pedrosa, pode falar. É o Jaime, graça e paz a todos.
É um estudo maravilhoso do irmão Isaac, um estudo profundo. Eu lembrei da minha adolescência, porque eu estudei tudo isso aí na minha adolescência, e eu era criticado porque não comemorava Natal, não comemorava festa de aniversário, porque eu não sei se os irmãos sabem, mas as testemunhas de Jeová, elas são proibidas de comemorar Natal, aniversário, Páscoa, Dias das Mães, tudo isso. E era em função desses estudos aí, era isso que era apresentado como evidência de que não se poderia, né? Apesar de ser uma seita, mas eles têm um conhecimento profundo a respeito do paganismo existente em muitas festividades hoje, né? Tidas como cristãs. E o que o irmão fez aí, o irmão Isaac, foi uma descrição detalhada de Babilônia Grande. As pessoas pensam que Babilônia Grande é apenas a Igreja Católica. Não, irmãos, não é isso. Babilônia Grande é o império mundial da religião falsa. E ela começou em Babel. Foi lá que começou as religiões de mistérios. Quando os povos se espalharam por toda a terra, vindo de Babel, eles levaram consigo a sua religião. E essa religião, Satanás e os demônios, em todo o mundo, trataram de enganar a humanidade com essa série de ritos, essa série de rituais. E toda a humanidade foi apartada de Deus. Eles conseguiram também injetar essa religião babilônica em Israel, com ritos, com dias consagrados a deuses falsos. E Babilônia mística, não é a Babilônia geográfica, ela é a grande inimiga de Deus, porque todos os povos da terra foram atingidos pelo engano religioso. E o engano foi esse que o irmão Isaac detalhou aqui. Esse engano, ele é tão forte que ele atingiu também os cristãos. E o grande pilar, a grande base de Babilônia Grande é o ensino de que os mortos estão vivos, de que os mortos estão conscientes. Se você conseguir provar para as pessoas que essa é uma grande mentira de Satanás, as pessoas vão pensar o quê? Poxa, mas espera aí, se os santos não estão vivos nos céus, se os santos estão dormindo no pó, para quem então que a gente está rezando? E se também os mortos não estão vivos, o espiritismo é uma grande mentira. Não é para os mortos que os espíritas se voltam. Então quem é que falava com Chico Xavier quando ele fazia lá aquele trabalho lá em Minas Gerais? Então veja, a base de Babilônia Grande, em grande parte, é o ensino de que os mortos estão vivos, de que os mortos têm consciência. Deus disse a Adão apenas: você vai para o pó. Não foi dito que Adão iria para o inferno, nem para lugar algum. Você vai para o pó. Né? Então, a base de Babilônia Grande é essa. E o que o irmão detalhou aqui, em todo esse estudo, foi isso. A enganação que está distribuída no mundo, em diversos povos, né, os druidas, os celtas, em diversos povos chineses, budistas, aqui nas Américas, né, também, quando os europeus chegaram aqui, na América, tinha os incas, os maias, os astecas. Babilônia Grande já dominava esses povos. Como? Na forma de rituais, de deuses falsos que eles adoravam, né? Aqui no Brasil tinha Tupã, né, que os índios veneravam. Né? Os africanos, quando foram trazidos para cá, eles trouxeram a parte de Babilônia a Grande, que enganava eles, né, na forma dos orixás e tal. Então, Babilônia Grande, ela se espalhou por toda a terra. Não é só a Igreja Católica. É todo o império mundial da religião falsa que Satanás conseguiu produzir para enganar todos os povos. E por incrível que pareça, sabe quando é que isso vai acabar? Sabe quem vai acabar com essa falsidade religiosa que impera em todo o mundo? Os 10 chifres. A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 18, que os 10 chifres vão destruir Babilônia, a farão devastada e nua. O próprio Deus vai usar o sistema político que virá à frente, é um novo sistema político que vai emergir,
É esse sistema político quem vai acabar com Babilônia Grande. E Satanás, o diabo, o anticristo, né, não vai admitir mais nenhuma forma de adoração. Vai ser a única adoração que vai ficar é a adoração patrocinada pelo falso profeta, que vai ser a adoração do próprio anticristo. Quem tentar voltar para essas formas de adoração que o irmão Isaac descreveu aqui, poderá ser morto. O anticristo vai acabar, através dos 10 chifres, com toda a Babilônia. E a única adoração que vai existir é a dele próprio, a adoração do próprio anticristo. Então isso é o que está aí à frente. Foi um excelente estudo, irmãos, muito bom. Muita coisa aí eu estudei na minha adolescência, foi bom relembrar tudo, né? A origem do Papai Noel, da árvore de Natal, foi uma maravilha relembrar tudo isso aí. E, como é que se diz? Que bom, né? Que esse irmão pôde apresentar esse estudo aí, foi uma maravilha, né? Então, foi mais ou menos o que eu pude depreender aí desse estudo, irmão. Maravilha. Paz a todos. Só para dar uma completada, né, no que ele falou, né? Se quiserem saber como será o destino, né, da grande Babilônia, ou como será, né, o reino do anticristo e tudo mais, estudem a história do nazismo. Tá? Amém. Amém. O que ocorreu durante a história do nazismo até o final, quando Hitler decidiu que a religião do Estado era a única religião e ele começou a se voltar contra as maçonarias, entendeu? As maçonarias se juntaram contra ele. Foi a formação dos aliados, né, contra o nazismo, nada mais foi do que as maçonarias inglesa e francesa se unindo contra o nazismo, que achou que já poderia dominar o mundo com o que já tinha feito. Alguém mais quer falar um pouquinho? Irmãos, tá me ouvindo? Amém. Irmãos, eu fiquei Sim. com uma dúvida aqui, irmão Isaac e irmão Jaime, vocês que manjam mais. Como a Santa Ceia hoje é feita de que forma? Tem carneiro, não tem carneiro? Como é que ela seria feita hoje da forma correta? Vamos lá. Quando eu falei de carneiro, hoje, né, ela só existe desta forma em Israel. Tá? Nos países chamados cristãos, isso não existe. Foi como eu falei, a Páscoa nos países cristãos, ela é vista como cultura judaica. Coisas da lei dos judeus. Então os países cristãos não fazem essa Páscoa. Tá? Agora, todos os judeus fazem? Não. Se pesquisar a própria cultura atual do judeu, você vai descobrir que vão ter judeus que não fazem dessa forma. Tá? Acrescentaram, criaram coisas novas. Mas, no geral, o judeu ainda faz dessa forma. Tá? Irmão, e a Santa Ceia? Que Cristo pediu para fazer em memória dele. É feita por nós? Como é que é feita? Olha, os cristãos da atualidade, quando eu digo cristãos, eu estou falando de Igreja Católica e todas as irmãs, tá? Quando eu chamo de irmã, eu estou falando de protestante e evangélica, tá? Todo mundo meio que manteve o conceito, né, em cima disso, né? Bem, não sei se que esse é um assunto um pouquinho grande, tá? Mas se você conhece um pouquinho da ceia católica, né? Você vai ver, vou tentar resumir, tá? Antigamente como é que era? O padre, quando começou, né, a fazer a ceia, né, ele dividia o vinho com quem era da congregação e dividia o pão. Eu acho que porque isso ficou muito caro, eles mudaram. Então, só o padre bebia o vinho, só o padre comia o pão e dava uma bolachinha muito da baratinha para todo mundo comer, que seria a hóstia. Tentaram fazer a coisa ficar barata. Fizeram.
O evangélico, por sua vez, ele pensou, ele foi ensinado, né, que como a Páscoa é uma coisa da cultura judaica, aquilo é passado, é Velho Testamento, tá? Então, se estamos no Novo Testamento, a nossa ceia é o ritual que Cristo criou. Aí se criou um ritual. Por quê? Porque Cristo não ensinou ritual, em momento nenhum. Ele estava no jantar da Páscoa, que é uma festa judaica, ele pega itens da mesa, aquilo era um jantar. Muita gente, quando imagina ceia, o pessoal para e pensa o seguinte: ah, tinha pão e vinho na mesa. Errado. Aquilo era um jantar da Páscoa. Tinha muito mais do que pão e vinho na mesa. Ele pega 2 itens da mesa e faz uma ilustração. É para você entender a ilustração que está sendo passada e não ficar repetindo sem saber o que isso significa. Esse era o objetivo da ceia. Só que hoje, as religiões evangélicas, de um modo geral, transformaram isso num ritual sem significado. A grande maioria não sabe nem por que está comendo o pão e o vinho. Só está comendo porque disse, porque Cristo mandou fazer assim. Ponto. Tá aí. O que isso significa? Praticamente 0, não sei quantos por cento saberia explicar isso. O resto não sabe, porque não existe o significado na mente das pessoas, só o ritual. Isaac? Irmão Isaac? Oi, pode falar. Tanto está correta essa conclusão, que se você olhar um dicionário, qualquer dicionário da língua portuguesa, a palavra ceia é jantar. Se você coloca apenas 2 elementos, um pãozinho e o vinho, como é que pode se chamar de ceia? Então, a palavra ceia, ela pode ser muito bem traduzida por jantar. É essa a tradução em português da palavra ceia. Ele diz, quando vos reunis no mesmo lugar, não é a janta do Senhor que comeis, e tal, porque comeis, e tal, e tal. Então, se você bota só o pão e o vinho, se a gente considerar que o que tinha lá na mesa era só o pão e o vinho, em Corinto, então não era ceia, não é um jantar. Então, muito acertada essa conclusão, porque realmente o significado da palavra portuguesa ceia não é só um jantar com vários elementos. Jesus pega apenas alguns elementos e ilustra o significado. Correta a conclusão. Pelo menos eu considero a conclusão do irmão Isaac correta. Mais alguém, gente? Pedrosa, eu acho que não tem mais perguntas. Deixa eu fazer mais uma aqui, irmão. Pode fazer. Deixa, eu não tô aguentando aqui, senão eu vou desmaiar aqui. Se os irmãos falarem aí, mais algum irmão. É rapidinho, para não prolongar o assunto. Quando o irmão falou a respeito das simbologias, do uso de anel, eu já percebi em alguns programas de uns profetas de TV que eles têm alguns anéis grandes nas mãos. Eles sempre estão com aquela eloquência, pregando. Pode ser de uma forma hipotética, mas é possível que eles usem estes anéis com algo mais do que simples ostentação? Olha, eu não sei porque é muito difícil, né, você enxergar o que é o anel que a pessoa está usando, entendeu? Tá na televisão, né? É muito difícil. Geralmente, para você conseguir ver qual é o anel que a pessoa está usando, você tem que estar praticamente na frente dela. Tá? Eu queria só deixar um detalhe, já que isso está gravado na internet. Não é para ninguém ficar dizendo depois, daqui a 1, 2 anos, que nesse vídeo eu disse que aliança de casamento é coisa errada, tá? Então, que isso fique registrado. Eu não disse em momento nenhum que aliança de casamento é coisa errada, que anel de casamento é coisa errada. A aliança ela é um simbolismo da paz entre Deus e os homens. Tá? Ok? Tranquilo. Eu não disse em momento nenhum isso. Ela representa o pacto que Deus fez com os homens de paz. Ela representa o arco da aliança. Ela não representa o arco de íris. Isso é um outro detalhe também. Muita gente diz arco-íris. Eu pego um monte de Bíblia escrito arco-íris. O arco não é de íris. Tá?
Então, vamos lá, íris, para quem sabe, no olho humano tem um pedaço, né, que é destinado a determinar as cores, as diversas cores, é a íris, tá? Na cultura egípcia, íris é a barra da saia dela, que tem todas as cores necessárias do prisma, tá? Então, o arco não é de íris, isso é cultura egípcia. O arco é arco da aliança, tá? Para quem não sabe, é daquela história, quando conta que o mundo foi... E detalhe, isso não está só na Bíblia, tá? Tem muita gente que diz que esse negócio está só na Bíblia, que não tem prova científica, arqueológica nenhuma de dilúvio. Mentira! Vai estudar. Vai estudar que tem sim, tá? Tem prova arqueológica, tem relatos históricos de diversas culturas falando de outras formas usando outras palavras para definir o dilúvio. Então, por favor, eu só quero deixar esse registro aí para depois, daqui a alguns anos, isso não dá problema, tá bom? Alguém gostaria de falar mais um pouquinho? Tem cristão que usa aliança hoje e diz o seguinte, que se não tiver usando aliança, é um pecado. Eu vejo alguns cristãos dizendo que se o irmão sair na rua sem aliança, ou a irmã sair na rua sem aliança de casamento, que é um pecado. Agora, onde é que está na Bíblia mandando usar aliança? É um costume romano que foi passado para nós ocidentais, nós aqui no Ocidente, e as igrejas cristãs adotaram. Não estamos dizendo que é errado, não. Até porque a significação pagã do uso de aliança foi perdido. Não se tem, assim, a não ser nos livros de história da religião pagã, que a gente pode saber o significado das alianças de casamento. Como o irmão falou, não é que é errado, não. Mas é só lembrando, em parte nenhuma da Bíblia manda usar aliança por ocasião de estar casado. Eu só coloco uma questão para ser observada nisso da aliança, tá? Por que eu ando de aliança na rua? Porque eu não quero dar ocasião ao pecado. Por que eu não quero dar ocasião ao pecado? Se eu estou andando sem aliança na rua, qual é a mensagem que eu estou passando? É só parar para pensar. Qual é a mensagem que eu estou passando se eu ando sem aliança na rua? É o costume, é a cultura do meu país. Tá? Então vamos lá, eu estou andando sem aliança na rua. A mensagem que eu estou passando é, não sou casado. Quem quiser chegar perto de mim, pode chegar à vontade, tá tranquilo. Então, essa é a mensagem que eu vou passar. Para que essas práticas não corrompam os bons costumes e não sirvam de tropeço para o irmão que me conhece, eu ando de aliança na rua. Ok? Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu também uso aliança. É uma questão cultural, né? Consagrada na nossa cultura. Embora eu saiba que a Bíblia não manda, mas eu uso também por uma questão de não dar ocasião ao pecado. Pedrosa, eu acho que encerrou. Vamos então concluir, né? Um estudo muito bom e tem muito mais coisas. Eu recomendo, se os irmãos quiserem mais algumas informações sobre o Natal, nós já fizemos esse artigo há uns 10 anos e eu atualizei há uns 5 anos. Acho que é o fato 66 ou o fato 65. Um é Páscoa, o outro é o Natal. E nós colocamos lá no nosso site, acho que tem umas 30 páginas. Então é muita informação que eu tentei resumir, dava para fazer um livro de 500 páginas, né? É muita informação sobre isso. Então eu consegui, difícil foi resumir nessas 30 páginas esse estudo sobre o Natal. É muito paganismo, é muita coisa e uma coisa assim absurda. Você vê todo esse paganismo declarado do Deus Sol dentro dos templos, falando em nome de Jesus. Cara, é um troço assim absurdo. E graças a Deus,
o povo foi estudando, foi percebendo e viu que aquilo não tinha nada a ver com a Bíblia, não tinha nada a ver com Jesus. Jesus nunca comemorou nascimento, nunca comemorou Natal, e só por efeitos financeiros, Paulo Silas Malafaia diz, não, mas eu comemoro Natal. Aí todo mundo comemora. Mas não tem nada disso na Bíblia. Eu, inclusive, faço questão de dizer sobre aniversários. A Bíblia tem menção de 2 comemorações de Natal. Uma no Antigo Testamento, outra no Novo Testamento. No Antigo Testamento, todas as 2 relacionadas com sacrifício humano. As 2 festas de aniversário que a Bíblia menciona, todas as 2 relacionadas com sacrifício humano. Festas onde tiveram sacrifício humano. Uma foi do faraó, que no dia do aniversário dele, ele mandou matar o mordomo dele, era o copeiro dele. E a outra que nós conhecemos, e às vezes a gente não se lembra, foi do sacrifício de João Batista. Foi no aniversário do rei Herodes. Ele mandou decapitar João Batista. Quer dizer, então, a comemoração, ainda mais do Natal, como que eles fazem com o Papai Noel, do nascimento de Jesus, onde se comemorou na Bíblia o nascimento de Jesus, que fez festa, e com a festa de aniversário de Jesus de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, de 6 anos, de 10 anos, de 18, de 15, de 25, de 30, 33 anos, onde se comemorou a festa do aniversário de Jesus. O que eles comemoravam era a festa pagando o Deus Sol. Então eles começaram a botar isso junto com Jesus, né? Então, na realidade, não existe essa festa de Natal na Bíblia. Isso é pagão. E tantas outras que nós vamos continuar aqui mencionando, né? E o irmão mostrou muitos símbolos hoje, e nós estamos cada dia mais atentos a esse trabalho, né? E graças a Deus, os irmãos passam informações para mim, eu passo para os irmãos, e nós vamos fazendo essa simbiose, e graças a Deus isso vai se multiplicando na internet, nos e-mails, no Facebook, no YouTube e no Twitter, e essas informações nós estamos conseguindo mobilizar o povo de Deus. O nosso objetivo é fazer com que o pessoal volte para a Bíblia, conheça a verdade e sejam libertos. Só tem uma forma do povo ser liberto, é conhecer a verdade, e a verdade está na palavra, não é? Então isso, eu fico grato a Deus, dentro de tantas lutas, tantas dificuldades, mesmo sabendo que o povo de Deus prefere o engano. Existe uma minoria ainda que prefere a verdade, né? E essa minoria que representa a Igreja de Cristo, que adora e serve o nosso Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. Isso que é a igreja verdadeira. Então nós estamos muito felizes de cada dia a gente estar encontrando mais um irmão, outro aqui, e nós vamos errando e vamos acertando, mas com o objetivo de buscar o conhecimento e aprender cada dia mais, né? Eu volto a recitar Romanos capítulo 1, acho que é o versículo 28, o apóstolo Paulo escrevendo, quando ele foi preso para Roma, o cara preso, irmão, cheio do Espírito Santo, escrevendo tanta coisa bonita, para um povo tão perverso e corrupto que estava lá em Roma, e falando primeiro, no capítulo 1, sobre o homossexualismo, aí ele disse, estes que não buscam o conhecimento de Deus. Presta atenção, irmão. Estes que não buscam o conhecimento de Deus, Deus os entregaria a um sentimento perverso. As pessoas têm preguiça de ler a Bíblia, de estudar, de buscar algum assunto. Um líder desse ligado à maçonaria e satanismo fala qualquer besteira, eles vão lá e aceitam e pronto. Não, o Bispo Macedo falou, está pronto. Olha, tem que botar a Arca da Aliança para a gente ter ela lá para adorar, então, mas Deus falou para não fazer, mas o Bispo Macedo Silas Malafaia mandou fazer, aí eles fazem. Então, esse povo preguiçoso, que não tem curiosidade sobre as coisas de Deus, que não busca coisas de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso. Leia o que está lá em Romanos 1 para você ver. O que são essas pessoas que não buscam conhecimento sobre a palavra de Deus.
traz assim uns 18 a 20, eu te contei, já esqueci, mas em torno de uns 20 adjetivos que Deus descreve ali através do apóstolo Paulo, essas pessoas que não querem buscar o conhecimento das coisas de Deus. Deus os entregou a um sentimento perverso. 2 pontos. Aí ele vai descrevendo aquilo tudo. Então, parabéns aos irmãos que têm buscado, têm procurado o conhecimento, a verdade da palavra de Deus. Então, nós vamos instruindo uns aos outros. E assim nós vamos crescendo em amor, em santidade e em adoração ao nosso Deus. É esse o nosso objetivo, de nós podermos estarmos cada dia mais perto de nosso Deus e agradando e servindo a Ele cada vez mais. E isso é bênção sobre as nossas vidas, irmãos. É bênção. Apesar das lutas, das dificuldades que nós temos, mas nós estamos do lado vencedor. Porque desta igreja pagã, está lá em Apocalipse 18, 20, já foi dado a sentença. Da igreja pagã já foi dada a sentença. Então, povo meu, santos, profetas de Deus, alegrai-vos, porque já foi dada a sentença a esta igreja pagã. Tá, 2000 anos está escrito. E Deus ainda fala nesse mesmo capítulo 18, através de João capítulo 4. Sai fora dela, povo meu. Sai fora dela, povo meu. Para não ser conivente com todas essas coisas que ela anda fazendo. Isso Deus já nos falou há 2000 anos, porque Deus sabe o passado, o presente e o futuro. Ele falou com João há 2000 anos. O que nós estamos vivendo hoje, que nós vamos viver amanhã, já está aqui em Apocalipse revelado para nós, revelados a Daniel. Como Daniel ia entender, interpretar aquele sonho que ninguém sabia. Ele mandou matar o sábio dele todo, mas Deus falou para Daniel. Daniel jamais, como ser humano, por mais inteligente que fosse, ele não saberia interpretar o sonho de Nabucodonosor. Mas foi providência de Deus, como foi providência de Deus Apocalipse. Então vamos agradecer a Deus, mais esse estudo, mais trabalho. Nós estamos aqui com o nosso irmão Pedro. Pedro, está nos ouvindo, Pedrão? Estava aqui o tempo todo querendo conectar, mas estava cheia a sala, agora no final ele conseguiu entrar. Lá de Brasília, participando sempre. Irmão Pedro, vamos pedir. Eu consegui entrar agora. E eu não consegui ativar minha câmera, que eu tenho que entrar com a câmera ligada. Então, para mim, se eu voltar, eu perco a vaga. Mas eu estou assistindo desde o início. Sim. Então, obrigado pela sua presença e participação aqui conosco. Eu pediria, então, que o irmão orasse, agradecendo a Deus, pedindo a libertação desse povo que está nesse paganismo, irmão, na mentira. Que Deus tenha misericórdia desse povo, que traga esse povo para a palavra dele, para a verdade. Vamos pedir a Deus por esse Brasil, quanta gente enganada, irmão, em tantas religiões administradas por essa instituição satânica chamada maçonaria. Ela administrando todo esse sistema religioso, levando multidões para o inferno. Pessoas que sequer têm a preocupação de buscar, de entender a verdade. Pede para Deus despertar esse povo brasileiro, irmão. Quando esse povo brasileiro estiver cheio do Espírito Santo de Deus dentro dela, o Brasil muda para melhor. Muda para melhor. Não é através dessa urna eletrônica falsa, que a gente não vota, não decide nada, nós não vamos mudar o Brasil. Mas através das nossas orações, suplicando a Deus que liberte esse povo, conhecendo a verdade, nós podemos mudar esse Brasil e para melhor. Essa é a nossa esperança. Então, ore, irmão Pedro, pedindo a Jesus Cristo que abençoe esse trabalho que Ele nos tem dado, né, do qual todos vocês são participantes da Igreja de Cristo, para a gente mudar essa história do Brasil e melhorar a nossa vida cada vez mais, mudar, nos dar mais paz, mais inteligência, mais sabedoria, mais saúde e mais sucesso na nossa vida profissional, os estudantes. Que Deus venha lembrar do povo dele, da igreja aqui na terra. Não deixa a igreja dele desamparada.
porque nós vemos hoje como todo o poder paralelo está impedindo a Igreja de Cristo de conseguir emprego, impedindo de ter acesso aos hospitais, impedindo a Igreja de Cristo ter acesso ao jurídico. É um monopólio satânico enorme, irmão, do barro e o ferro, do anticristo e do falso profeta. E a Igreja de Cristo está sobrevivendo há 1537 anos nessa luta, mas sempre fiel ao Deus verdadeiro, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Que Deus continue preservando, nos dando força até a vinda dele, porque às vezes a gente pensa que a gente não vai conseguir vencer aquele dia, aquele problema, mas Deus nos dá força e traz solução. Oremos por esse ministério, por esse Brasil, Pedro. Oremos em nome de Jesus com nosso irmão Pedro Abreu. Amém. Oremos então, irmão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, Senhor, te agradecendo primeiramente, Senhor, e pedindo perdão pelos nossos pecados, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós nesse momento, Senhor, queremos te agradecer, Pai, por tudo que tu tem feito por nós. Senhor, por o Senhor ter levantado esse ringal, Senhor. O Senhor ter levantado o doutor Pedrosa, os irmãos que estão sempre acompanhando, Senhor, que estão, de certa forma, sempre ajudando, Senhor, a proclamar o verdadeiro Evangelho. Pai querido, Pai amado, nós te pedimos nessa noite, Senhor. Venha, Senhor, com o som dos altos do céu, Pai. Ó, Pai querido, Pai amado, dê-nos mais sabedoria, Pai, para que nós possamos, Pai, pregar a Tua palavra. O mundo jaz no maligno, Senhor. A verdadeira igreja Tua está aqui ainda na terra, Senhor. Tu irá buscar a Tua igreja, Senhor. Tu virá buscar, Pai querido. E nós temos que estar preparados, Pai, com a nossa lamparina, Senhor, sempre acesa, Deus. Senhor, cobre cada um irmão que está aqui nesse momento, os que estão nos assistindo, Senhor, pelo site do Sincero, ó Pai querido, pelo YouTube, Senhor. Aqueles irmãos que vão ver esse hangout gravado, Pai. Senhor, abençoa cada um deles, Pai. Abra cada vez mais, Senhor, o entendimento, Senhor, na sua mente. Pai querido, Pai amado, não é com arrogância, Senhor, que nós pregamos o Teu Evangelho, é com amor, Senhor, e sabedoria. Acrescenta cada vez mais sabedoria em nosso coração, Senhor. Nos ensina a orar, Senhor. Nos ensina a Te agradecer, a sermos sinceros cada vez mais, Senhor. Nos ensina a santificarmos, Senhor, na Tua presença, Pai. Ó, Senhor, eu Te peço, em especial pela vida do Dr. Pedrosa, pelos seus familiares, pela sua esposa, pelos seus filhos. Deus, cobre esse varão com Seu sangue, Senhor. Senhor, protege, livra de todo mal. Senhor, nos livra de todo mal. Cada irmão que está aqui no hangout, e os que estão nos assistindo. Senhor, aqueles que estão incautos, Senhor, na Tua palavra. Senhor, abra a sua mente, Senhor. Aquelas pessoas que estão no sistema religioso, Senhor. Senhor, ó Deus querido, quantas pessoas estão sinceras, porém estão sendo enganadas, Senhor, pelos falsos profetas. Por aqueles que estão aqui nessa terra fazendo a parte deles, enganando, Senhor. Até, se possível, os escolhidos de Deus, Senhor. Por isso nós Te pedimos, Senhor. Nos dê uma noite abençoada na Tua presença. Que essa obra continue, Senhor, e cresça cada vez mais, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nessa noite, nos abençoar, nos dar a Tua graça, por intermédio de Teu Filho Jesus, ao qual nós declaramos, Senhor, que é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, Senhor. Só a Ele toda a honra e toda a glória, para sempre. Amém. Obrigado. Agradecemos a participação do nosso irmão Pedro, né, nessa oração. Agradecemos o irmão Isaac em mais essa sexta-feira, e na próxima sexta-feira nós continuaremos esse mesmo estudo com o irmão Isaac. E agradecemos a Deus o privilégio de estarmos reunidos aqui até o final agora. Alguns irmãos já se despediram, que o horário já é avançado, né? Foram embora. Agradecemos a todos eles. Está aqui o irmão Arilson, muito obrigado a participação dele. O irmão Natan e a família dele, né? O Isaac, o Jaime. Agradecemos aqui o irmão Lucas também, que continua aqui conosco.
o irmão Paulo Henrique, o Pedro e aqui o Ramon, nosso irmão lá do Espírito Santo, né, de Vila Velha. E agradecemos esse povo todo de Deus, né? Nós temos gente aqui, o Jaime é de São Paulo, o Isaac é de São Paulo, o Jaime é da Bahia, o Jimenez é de São Paulo, o Lucas é aqui de São Gonçalo, aqui em Niterói, Rio de Janeiro. O Paulo Henrique é de onde, Paulo Henrique? Interior de São Paulo, Franca. Interior de São Paulo. E o Pedro é lá de Brasília, né? O Ramon é de Vila Velha, no Espírito Santo. Então você vai vendo como que a Igreja de Cristo está reunida. Nós estamos aqui em diferentes partes do Brasil, né? E reunida em nome de Jesus, como a tecnologia nos permite reunir a Igreja de Cristo. É uma coisa muito bonita isso, é uma bênção, um hangout que Deus nos deu, né? E queremos agradecer a vocês todos a participação que o irmão Fábio está nos dando aqui uma mensagem aqui também, de paz, e todos os outros que estão nos assistindo. Tivemos também, de novo, uma grande audiência, né? Com os irmãos que estavam participando conosco, os que participaram conosco através do YouTube, do Sinceros, do Google+, do Sinceros.ninja e de todas as formas que estiveram aqui conosco, que irão nos assistir também, né, através da gravação que fica lá no YouTube. Muito obrigado a todos, agradecemos a vida dos irmãos, nós somos muito felizes por tê-los como membro da Igreja de Cristo. Eu faço parte de uma pedrinha, os irmãos mais outra pedrinha, sobre a qual Deus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E nós sabemos que a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra angular é Jesus Cristo, a qual foi rejeitada pelos construtores. E a palavra construtores nós sabemos que significa maçonaria, e muitos maçons, quando conheceram a verdade, saíram desse sistema, porque a palavra maçom significa construtor, e rejeitaram Jesus. E o próprio ex-maçom, que era Saulo, virou apóstolo Paulo, ele escreveu em 1 Coríntios 3, acho o versículo 10 e 11, ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o único fundamento que tem a Igreja de Cristo é Jesus Cristo. Muito obrigado a todos. Encerremos